novamente bem-vindos ao nosso canal, ao canal da nossa igreja, Jesus Cristo no Universo. Aqui é a professora Adriana, professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Bairro Socialista, para darmos continuidade à nossa lição. Nesse ano nós temos agora o início do segundo trimestre do ano de 2021, relativo às lições da nossa Escola Bíblica Dominical. E o tema desse segundo trimestre vai falar sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. Então, o Espírito Santo vai continuar, meus queridos, trabalhando em nossas vidas. Eu creio que Deus tem algo especial para nos falar, para nos presentear acerca desse tema maravilhoso. E a primeira lição, que é a lição que iremos trabalhar nessa videoaula, tem como título "E deu dons aos homens". Então vamos estudar um pouquinho acerca dos dons espirituais, ministeriais que o Senhor tem concedido à sua igreja. Vamos lá, queridos, continuando a lição. O texto áureo se encontra em Efésios 4:8, que diz assim: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens." A nossa verdade prática diz que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, para que a igreja possa cumprir a sua missão, para que ela possa evangelizar, para que ela possa propagar a palavra do Senhor, os dons são importantes. Meus queridos, vamos entender um pouquinho mais acerca desses dons e a importância da busca deles em nossa vida enquanto cristãos. E a nossa leitura bíblica em classe vai se dar em dois momentos, de acordo com duas passagens da maravilhosa palavra do Senhor, em Romanos 12, 3-8, e depois em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Começando por Romanos 12, 3-8, nós temos o seguinte: "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria." E a outra leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 12, dos versos 4 ao 7, o qual nós temos o seguinte: "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus
que opera tudo em todos. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, meus queridos, no primeiro momento, quando trabalhamos, quando lemos Romanos 12, dos versos 3 a 8, o apóstolo ele faz uma comparação do serviço na casa de Deus como sendo um corpo, a igreja sendo o corpo de Cristo, aonde cada membro do nosso corpo realiza uma função específica. Da mesma forma, na igreja, cada irmão, cada obreiro tem um papel importante para a edificação da casa do Senhor. E há diversidade de dons, como diz em 1 Coríntios 12, 4 ao 7, diversidade de ministérios, de operações, mas é o mesmo Espírito que rege tudo em todos. Então, que possamos aproveitar os dons que o Senhor nos concede, não para a nossa exaltação pessoal, mas sim para o propósito de servir a Igreja de Cristo. Então, os dons espirituais, ministeriais e de serviço, todos esses dons são dádivas concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a Igreja do Senhor. Então, esse tema é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Paulo não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons. Então, nós atualmente, a igreja atual de Cristo também precisa entender isso, estudar com afinco cada lição, estudar a palavra do Senhor com zelo e buscar sempre os melhores dons. Continuando, meus queridos. Então, como nós sabemos, a nossa revistinha sempre traz as lições divididas em tópicos. Geralmente são 3 tópicos e nessa não é diferente. No primeiro tópico, iremos trabalhar um pouquinho acerca dos dons na Bíblia, aonde iremos discutir os seguintes itens. Primeiro, no Antigo Testamento. Segundo, no Novo Testamento. E terceiro, uma dádiva para a Igreja. O segundo tópico tem por título os dons de serviço, espirituais e ministeriais, aonde iremos discutir os seguintes itens. O item 1, que fala sobre os dons relacionados ao serviço cristão. O item 2, que fala sobre conhecendo os dons espirituais. E o item 3, que fala acerca dos dons ministeriais. E o tópico 3 tem por título Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, como você pode conferir em 1 Coríntios 12, dos versículos 1 ao 11, onde iremos falar no item 1, os dons são importantes, no item 2, diversidade dos dons, e no item 3, autossuficiência e humildade. Vamos lá, começando a trabalhar agora esses tópicos. Antes disso, claro, a introdução, aonde nós temos o seguinte, que os dons são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Então, neste trimestre, nós iremos analisar os dons de Deus dispensados à Igreja, para que com graça e poder ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Na nossa Bíblia, lá em Efésios 4:12,
4, versículos 12 e 13, o Senhor nos diz o seguinte. Então, Efésios 4, versículos 12 e 13, nós temos assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, meus queridos, vamos aproveitar ao máximo esse trimestre para buscarmos ainda mais o conhecimento acerca da palavra de Deus, relacionado principalmente aos dons espirituais, porque a igreja precisa estar preparada para realizar a grande comissão, a grande obra que o Senhor tem designado à sua igreja, e esses dons são ferramentas importantes nesse processo. Começando agora a trabalhar os tópicos, no tópico 1 nós temos como título os dons na Bíblia, como já vimos, e dentro desse tópico nós trabalhamos o item número 1, que fala sobre esses dons no Antigo Testamento. Bom, há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está relacionada com a raiz hebraica, principalmente a raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, para os antigos, para aqueles que viviam de acordo com a realidade do Antigo Testamento, os dons eram concedidos a pessoas peculiares, ou seja, já havia pessoas programadas para receber dons relacionados a reinados, a sacerdotes, a profetas. Então, a gente entende que, de acordo com o Antigo Testamento, os dons, eles não estavam acessíveis a todo o povo de Deus, mas apenas a um grupo em particular. Muito diferente, meus queridos irmãos, da realidade que vivemos agora, de acordo com o regime da nova aliança, onde os dons divinos estão acessíveis a todos os cristãos que buscam com afinco esses dons para realizar a grande obra que o Senhor tem designado para a sua igreja. Ainda dentro do tópico 1, falando sobre o item 2, que fala sobre no Novo Testamento. Então, ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, como a gente observa lá em Filipenses 4,15, aonde nós temos a seguinte passagem, meus queridos irmãos. Filipenses 4,15 diz o seguinte: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, essa passagem aí de Efésios remete bem a esse sentido da palavra dom, relacionado à palavra dar, não é? Como a gente observa, dar, ceder, em Filipenses 4,15. Então, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. E
todos os crentes, exatamente todos os crentes, podem receber os dons relacionados ao Espírito Santo. Então, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e, por isso, podem receber os dons do Espírito Santo. Olha só que maravilha, meus queridos irmãos. Todos nós, como nós acabamos de ver, na Antiga Aliança, de acordo com o Antigo Testamento, esses dons eram concedidos a um grupo restrito de pessoas. Agora, a porta da graça se abriu e os dons concedidos pelo Espírito Santo são acessíveis a todos os crentes, aqueles que realmente buscam de acordo com a verdade do Evangelho, com a verdade da palavra do Senhor. Para encerrarmos o tópico 1, nós temos aí o item 3, que fala sobre uma dádiva para a igreja. Então, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então, esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Nós insistimos, porém, que esta classificação ela é apenas um recurso didático, meus queridos irmãos, pois quando o apóstolo ele expõe um assunto em suas cartas, ele não parece querer, digamos assim, extrair os dons em uma lista, exaurir os dons em uma lista própria. Antes, ele se preocupa em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo que está tão carente dessa evangelização, não é mesmo, meus queridos? Então, em Romanos 12, nós temos alguns dons de serviço, como ele coloca lá. Se você pode conferir aqui, não teremos tempo, mas você pode conferir na sua casa. Romanos 12 fala sobre os dons de serviço, onde nós temos aí 5 dons. O primeiro, o ministério; o segundo, a exortação; o terceiro, a contribuição; o quarto, o presidir; e o quinto, a misericórdia. Em 1 Coríntios 12, nós falamos acerca, o apóstolo Paulo, fala acerca dos dons espirituais, como a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação. E por fim, em Efésios 4:11, nós temos listados os dons ministeriais, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, esses são alguns dos dons, meus queridos. É claro que existem vários outros dons que podem ser concedidos a partir do Espírito Santo maravilhoso. Mas esses são os principais dons que são ressaltados nas cartas que o apóstolo escreveu à Igreja de Cristo, como Romanos 12, que fala de dons de serviço, como 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons espirituais, e como Efésios 4:11, que vai falar sobre os dons ministeriais. Possamos aproveitar, meus queridos irmãos, esses dons, que agora a porta da graça se encontra aberta e está disponível a toda a Igreja de Cristo. Então, uma síntese do tópico 1 fala pra gente que na nova aliança os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Tenhamos essa grande missão de buscarmos esses dons maravilhosos, os excelentes dons para a realização da obra do nosso Cristo, meus queridos. Indo agora para o tópico 2, onde nós temos como título os dons de serviço espirituais e ministeriais, começando pelo item 1, que vai falar sobre os dons relacionados ao serviço cristão.
Então, em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, exorta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão. Então traz essa ideia, resgata essa ideia para a igreja de Cristo atual, né? A ideia da manutenção dessa comunhão dos santos. E subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviços listados por Paulo em Romanos. Os dons de ministério, né, o ofício diaconal, a exortação, ou seja, o encorajamento, encorajar os irmãos também é um importante dom do Espírito Santo, repartir a contribuição que é dada por todos dentro do corpo da igreja, o presidir, né, isso estar à frente da obra, regendo, exercendo a liderança com sabedoria e exercer misericórdia. São os principais dons de serviço resgatados pelo apóstolo Paulo em Romanos 12. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, você deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Meus queridos, nós somos convocados para servir a Cristo e servir a sua igreja, o que fica bem claro dentro dos dons de serviço resgatados pelo apóstolo Paulo em Romanos 12. Então, os dons de ministério, de exortação, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, são os dons que nós usamos em prol do próximo, em prol do nosso irmão dentro da casa do Senhor. Ainda no tópico 2, o item 2 fala sobre conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como o apóstolo fala lá em 1 Coríntios 12:1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Então, uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Beacons, da CPAD, era a vida para regressados membros envolvidos com idolatria. Lembrando, meus queridos, que a igreja de Corinto era toda formada por gentios, ou seja, por não-judeus que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo. E eles ainda traziam consigo muitas crenças, muitas idolatrias do seu período de paganismo. E às vezes se livrar disso não é um processo fácil. Então a gente vai achar muitas características da igreja de Corinto semelhantes à igreja atual, os mesmos desafios que a igreja atual tem manifestado. Então, muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Então, os coríntios, eles precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e também fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais
para que a igreja, meus queridos, possa vir a ser edificada. Então a Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorção, se há distorções, erros nessa esfera, então estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias dentro da igreja. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Por isso, meus queridos, o ensino dentro da casa de Deus se faz necessário. Nós precisamos aprender, precisamos ler essa palavra, esmiuçar essa palavra e, com relação aos dons espirituais, analisarmos corretamente esses dons e a maneira como podemos utilizar de forma que a igreja seja edificada também. Possamos refletir em cima disso, não é mesmo, meus queridos? E encerrando o tópico 2, nós temos o item 3, que fala acerca dos dons ministeriais. Então, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, os propósitos do Senhor concedê-los à igreja segundo a Bíblia de estudo pentecostal são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. E em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus, como você pode conferir aí na sua casa em Efésios 4, dos versículos 12 ao 16. Então esses são os principais objetivos concedidos, pelos dons ministeriais que nós analisamos aí principalmente em Efésios 4:11, que seriam os dons de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e de doutores, que capacitam o povo de Deus para o serviço, promove o crescimento da igreja local e desenvolve a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, meus queridos, fazendo uma síntese do tópico 2, nós temos o seguinte, que nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros. Para que a igreja seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam usados para o benefício de todos. Então, quantas igrejas, quantas pessoas têm usado os dons concedidos por Deus, os dons espirituais, de forma errada, não é mesmo, meus queridos? Para se exaltar. Não há exaltação nenhuma, porque esses dons não pertencem a nós. São concedidos pelo Espírito Santo para a obra dentro da igreja, para servirmos uns aos outros e assim edificarmos a verdade do Evangelho, edificarmos a palavra de Deus, edificarmos a igreja para que ela cresça cada vez mais e mais. Então, assim como num corpo, cada membro, cada órgão tem uma função específica para o bem comum do funcionamento do nosso organismo, o mesmo acontece dentro da igreja, onde cada irmão, a cada um, o Espírito Santo tem concedido os dons, de maneira a fazer com que a igreja possa vir a ser construída, possa vir a ser edificada. Então, o propósito desses dons, é servirmos a Cristo, assim como servirmos uns aos outros também, para que a igreja realmente possa vir a ser edificada. E no tópico 3 nós temos Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Como você pode conferir na sua casa em 1 Coríntios 12, dos versículos 1 a 11. Como já havia dito anteriormente, meus queridos, a igreja de Corinto era toda formada por gentios, por pessoas que
não eram judeus. Então eles não tinham assim um caminho pré-determinado dentro daquilo que Deus havia proposto ao seu povo no Antigo Testamento, por exemplo, na Antiga Aliança. Então eles não tinham muitas noções e eles vinham carregados de idolatrias, de paganismos, de certos hábitos que eles tinham anteriormente, que foi difícil para Paulo e os demais apóstolos enfrentarem essa realidade, mas porém foi necessário para que essa igreja pudesse se livrar de uma vez por todas desse paganismo, pudesse crescer espiritualmente e assim propagar a verdade do Evangelho. Algo muito parecido com as igrejas atuais. Não pensamos que somos diferentes, não somos. Outrora nós também éramos gentios, ou seja, não judeus. Não havia em nós uma prática religiosa, não havia um entendimento da palavra do Senhor. Então muitas vezes nós ainda, principalmente enquanto recém-convertidos, nós acabamos levando para dentro da casa de Deus algumas verdades próprias, alguns conceitos que nós acabamos trazendo, incorporando do mundo. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser cada vez mais desmistificado para que a igreja possa crescer e para que possamos realmente aprender de acordo com a verdade da palavra de Deus. Então, dentro desse conflito, que ocorria na igreja problemática de Corinto aí com relação à administração dos dons espirituais, nós temos aí o item número 1 que vai falar sobre os dons são importantes. Então, o argumento utilizado pelos cessacionistas, o que seriam os cessacionistas, gente? São aquelas pessoas que defendem a ideia errada de que os dons espirituais cessaram ainda no primeiro século. De acordo com os cessacionistas, o Espírito Santo ele não concede mais dons à igreja atual, porque isso só foi um privilégio típico dos primeiros cristãos e nós sabemos que isso não é verdade. Tá? Então, de acordo, o argumento utilizado pelos cessacionistas é que os crentes pentecostais eles tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, meus queridos irmãos, isto é verdade em muitos lugares. Muitas pessoas ainda se julgam superiores a outras de acordo com o dom que elas manifestam. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Então, olha só o que a igreja de Corinto estava fazendo, Estava supervalorizando alguns dons, os dons de profecia, dons de falar em língua. Então, se eu tenho esse dom, eu sou superior aos outros. Estava colocando os outros dons à parte, como se não fossem importantes, menosprezando literalmente esses dons mais simples. Importante, meus queridos, é sabermos que todos os dons são concedidos por Deus por intermédio do Espírito Santo e todos eles são excelentes para a edificação da igreja, então todos eles precisam ser valorizados. Possamos ter esse entendimento, meus queridos, não há um dom superior ao outro, mas todos os dons são importantes para a edificação da igreja de Cristo. Ainda dentro do tópico 3, agora a diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentadas por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Então, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons
por serem adequados à situação que havia em Corinto naquele determinado período. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então, meus queridos, cada igreja tem uma necessidade específica e o Espírito Santo vai conceder esses dons de acordo com essa necessidade. E dentro do tópico 3, o item 3 fala sobre autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por nossos próprios méritos, não é mesmo, meus queridos? Não por méritos pessoais, como você pode conferir lá em Romanos 12:6 e 1 Pedro 4:10. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo, como você pode meditar lá em 1 Coríntios 15. Não foi por acaso que o capítulo 13 da carta aos Coríntios fala sobre o amor. Foi colocado entre os 12 dons espirituais e o 14, que fala sobre as línguas e a profecia. Então, que possamos realmente, meus queridos, entendermos que os dons são dádivas concedidas por Deus por intermédio do Espírito Santo e que todo dom, por mais simples que pareça, ele é extremamente importante para a edificação da obra de Deus, da casa de Deus, e que possamos exercer esses dons com humildade, com simplicidade de coração, e entendermos que nada provém de nós, mas tudo provém de Deus. E ressaltando que esse último tópico falou principalmente acerca da igreja, na igreja de Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, e fazendo uma pesquisa de acordo com a palavra de Deus, ressaltei alguns dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava em sua época, na época do apóstolo Paulo. E esses conflitos são muito parecidos com o que a igreja atual tem vivenciado. Então, que possamos extrair de Corinto essa lição. Onde nós temos alguns problemas da igreja de Corinto. Primeiro, dissensões, havia muitas dissensões entre eles, que você pode conferir lá em 1 Coríntios 1:11. Segundo, talvez o mais grave deles, meus queridos, a tietagem e devoção aos apóstolos. Havia dentro da igreja de Corinto 4 grupos declarados, como se fossem grupos de guerra, literalmente. A igreja dividida em panelinhas, como nós chamamos atualmente, acontecia na igreja de Corinto. E o interessante desses grupos é que eles eram nomeados de acordo com aquilo que eles tinham como referência. Por exemplo, havia o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. Então, a igreja de Corinto, ela tinha essas 4 divisões, como você pode conferir lá em 1 Coríntios 1:12 e também no capítulo 3, os versículos 1 ao 9, onde fica claramente ressaltada essa divisão da igreja nesses 4 grupos. Alguns que se identificavam com os ideais dos apóstolos, começaram a formar os grupinhos ali dentro da igreja, o grupo de Paulo, depois o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. E aí você deve pensar, havia o grupo de Cristo, mas esse era o mais perigoso, meus queridos irmãos, porque o grupo de Cristo era aquele grupo que se achava realmente autossuficiente. Nós não obedecemos nenhuma liderança humana, não estamos abaixo de nenhuma liderança a não ser a liderança de Cristo. Então essa era a ideia
do pessoal da igreja de Corinto que fazia parte do grupo supostamente chamado de grupo de Cristo, mas que na verdade os corações dessas pessoas ainda estavam muito distantes de Cristo, porque Cristo não pensa dessa forma, nós sabemos, né? Então, esse grupo de Cristo se achava realmente autossuficiente, se achava acima de todos, espiritualmente falando, até porque neles, né, a maioria das pessoas que pertenciam ao grupo, ao intitulado grupo de Cristo, eram as pessoas que tinham supostamente, né, os melhores dons espirituais de acordo com a ideia deles. Então eles eram autossuficientes e eles não estavam debaixo de nenhuma liderança humana. Então a gente observa aí como foi difícil para os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, trabalhar com essa igreja de Corinto, dividida nessas 4 panelinhas. Essas panelinhas precisavam ser dissolvidas para que realmente a igreja do Cristo verdadeiro se manifestasse na vida deles. E aí nós temos também, além dessa tietagem, dessa devoção aos apóstolos, a demasiada busca à sabedoria e aos sábios do mundo, como você vê lá em 1 Coríntios 3, dos versículos 18 ao 23, a fé materialista, ficou bem evidente em 1 Coríntios 3, dos versículos 10 ao 17, os exageros doutrinários, como 1 Coríntios 4, 6, a imoralidade, gente, ainda estava muito propagada dentro da igreja, como você confere lá em 1 Coríntios 5, conflitos e processos entre os membros da igreja, então os irmãos, dissensões entre eles que levaram até mesmo a um irmão processar o outro, não sabemos por qual motivo, mas você pode conferir lá em 1 Coríntios, dos versículos 1 ao 11, aliás, 1 Coríntios 6, perdão, meus queridos, dos versículos 1 ao 11, a sensualidade, a prostituição, o adultério ainda estavam muito disseminados na vida dos cristãos de Corinto, como você vê em 1 Coríntios 6, dos versículos 12 ao 20. Problemas no casamento e na família, que você pode conferir em 1 Coríntios 7, dos versículos 1 ao 17, costumes idólatras, né? Como eu já havia falado, muitos coríntios ainda traziam em si os costumes idólatras do seu período de paganismo, como em 1 Coríntios 8 e 7, você pode conferir, ataque a direitos apostólicos, né? Como 1 Coríntios 9. Então os cristãos de Corinto, eles vinham de uma cultura realmente do paganismo e precisavam ser instruídos desde o começo, né? Então o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tiveram aí um cuidado muito especial com essa igreja por causa de todas as dificuldades que ela enfrentava e que não são diferentes das dificuldades que a igreja atual ela tem enfrentado, não é mesmo, meus queridos? Então, em 1 Coríntios 3:2, o apóstolo diz o seguinte: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então eles eram alimentados com leite primeiramente, né? Até que eles conseguissem retirar, né, matar verdadeiramente a carne deles, que ainda era muito predominante, algo que a igreja atual também precisa aprender a fazer, para que possamos cada vez mais nos desligarmos desse mundo e nos enchermos do mundo espiritual, daqueles dons que o Espírito Santo tem reservado para nós, para que a Igreja de Cristo prospere cada vez mais e mais. Então, dentro disso tudo, nós temos a conclusão, onde o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e também à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo, não é mesmo, meus queridos? Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois eles estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja ao longo da história.
Então, meus queridos, que vocês possam ter aproveitado um pouquinho dessa lição. Foi uma lição bem simples, mas acredito que Deus tenha tocado no seu coração, que o Espírito Santo também, para que possamos entender cada vez mais a importância de buscarmos os dons espirituais, os excelentes dons do Espírito Santo, para que esse dom seja usado não para minha exaltação pessoal, mas sim para a exaltação da Igreja de Cristo. Nosso propósito dentro da Igreja é servir ao Senhor nosso Deus e servir aos demais membros da Igreja. Então, possamos ter essa consciência, possamos nos esvaziar de nós mesmos cada dia mais e mais, sabendo que as dificuldades que a nossa Igreja atual enfrenta são muito parecidas com as dificuldades que a Igreja de Corinto enfrentou na sua época, mas ela prevaleceu, apesar de todas essas dificuldades. Todas essas dificuldades não foram suficientes para barrar a ação do Espírito Santo dentro dessa igreja, e creio que não será suficiente para barrar a ação do Espírito Santo dentro da igreja atual. Então, que possamos buscar mais, possamos orar, interceder um pelos outros, interceder na busca dos dons espirituais, para que o Espírito Santo venha conceder a cada um de nós os dons magníficos, para que possamos exercer a nossa função dentro da casa de Deus. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham aproveitado essa lição. Até aqui o Senhor tocou no meu coração e vamos refletir mais e mais cada dia em cima da palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Aqui encerramos essa lição. Um abraço a todos, a paz do Senhor a todos, e que o Senhor permaneça dentro do seu lar, cada dia mais e mais, transformando o seu coração e o coração de toda a sua família. Até a próxima, meus queridos.